Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos entrando ao vivo mais uma vez e hoje vamos falar como ser referência na reabilitação de corredores. Então, já vou colocando o nosso tema aqui para fixar. Boa noite quem está entrando, seja bem-vindo. Você personal que reabilita, que quer reabilitar. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação de corredores. Boa, que bom. Gente, esse é um público que tem crescido muito, é um público que tem muita demanda para quem reabilita e é uma grande oportunidade você se tornar referência, você se tornar reconhecido com essa população, com esse público, né? Se você souber reabilitar, você souber trazer resultados para quem de fato corre, você vai longe na reabilitação. Então, eu queria aqui, mais uma vez, só reiterando, hoje a nossa live vai ser como você ser referência na reabilitação de corredores. Então hoje a gente vai falar das principais lesões que ocorrem nos corredores, vamos falar um pouco de biomecânica, de anatomia da corrida e também de oportunidade, né? Qual a oportunidade de você ser referência na corrida, de você ser referência na reabilitação desse público. Então, esse é um público, só para vocês terem ideia, que aparece muito para mim. Em uma semana apareceu algumas demandas para mim de corrida e por isso eu resolvi falar um pouco sobre esse tema, resolvi trazer e abordar aqui um pouco para vocês, que foi um pouco da minha trajetória, do que aconteceu comigo aí nessas últimas semanas, na verdade. Então, antes da gente falar tanto de biomecânica, de anatomia, queria trazer para vocês, né, que se você quer hoje ser referência em algo, né? Se você quer ser reconhecido como um profissional que reabilita na corrida, você precisa trazer resultados. Você precisa focar, ter um nicho de onde trabalhar, com que trabalhar, né? E na reabilitação também isso não poderia ser diferente. Então, quando você subnicha, né, quando você escolhe um subnicho, você é referência naquilo, é muito mais fácil você ser referência no subnicho. E isso, você fica conhecido como referência, uma referência que consegue cobrar mais caro, ou uma referência é o primeiro a ser lembrado, né? É o primeiro que as pessoas dizem, vai para ele porque ele é referência nisso, né? Vai para ele porque ele é referência em reabilitar corredores. Eu estava com uma canelite, ele vai lembrar seu nome. Eu sinto uma dor toda vez que eu vou correr depois dos 2 km, ele vai lembrar seu nome. Então, isso é o essencial, isso é o que faz, o diferencial de você ser uma referência, né? As pessoas vão lembrar o seu nome, as pessoas vão lembrar de você para um determinado tema. Então, além da gente falar um pouco, não só, como eu falei, né, de anatomia, de biomecânica, de entender como o corpo se move tridimensionalmente dentro da corrida, apesar de parecer um movimento no plano sagital, né, onde a gente só tem flexão e extensão, na verdade a gente tem muito movimento no plano frontal e no plano transverso para essa corrida acontecer. Então, se você quer reabilitar corredores, se você quer reabilitar lesões de corredores, você não pode perder essa live. Então, já compartilha aqui, se você conhece algum amigo que trabalha com reabilitação, já manda para ele e também ajuda aqui curtindo a nossa live, para essa live chegar para mais pessoas. Então, só para vocês terem ideia do mercado que a gente tem de corrida, só no Brasil hoje existe quase que 10 milhões de corredores de rua. Na verdade, 10 milhões são dados mais antigos. Hoje se espera que já tenham quase 11 milhões. E aí, 11 milhões é um bom percentual da nossa população, é um bom público que a gente pode trabalhar. Então, corrida é uma área que está em crescimento, né? É uma área que a gente tem todos os públicos, pessoas de várias faixas etárias, pessoas de rendas diferentes. Então, você pode sim trabalhar e ser bem sucedido com a reabilitação de corrida. E, como eu falei, não é só não reabilitar
corredores. É você ser referência com a corrida. E quando você é referência, você é o primeiro a ser lembrado. Você vai ser a pessoa que é sempre indicada, é a pessoa que vai cobrar mais caro. E aí, quando isso acontece, quando você recebe uma indicação de uma outra pessoa, muitas vezes as pessoas elas não estão nem preocupadas com o preço. Isso tem acontecido muito comigo. Muitas pessoas têm me indicado, né? Elas indicam, a pessoa fecha comigo o pacote, fecha a semana, fecha o programa comigo. E muitas vezes elas me perguntam nem o preço, porque elas já sabem que você entrega resultado. Elas sabem que vão ter um bom resultado. E o preço é só mais um fator para ela. Então, quando você é referência, quando você recebe essa indicação direta, o seu valor é o mínimo, né? As pessoas não perguntam. E você consegue, muitas vezes, cobrar mais caro, você consegue ter um custo hora muito maior, tá? A gente vai falar aqui também, eu separei pelo menos 5 dores, né, ou 5 disfunções que mais acontecem com os corredores. Que são elas: a canelite, a fascite plantar, a dor no tendão de Aquiles, né, aquela dor no tendão de Aquiles, dores no quadril e dores no joelho. A gente vai fazer um apanhado, uma abordagem biomecânica aqui. Vou falar muito, né, para a gente se situar com o que acontece com o nosso corpo durante a corrida, durante a marcha. E depois disso, a gente vai entrar de forma mais profunda como reabilitar cada uma dessas disfunções. Então, eu vou ficar em pé aqui para falar um pouco para vocês. Como eu disse, né, a gente tem um entendimento que na corrida os movimentos eles são muito no plano sagitais, que a gente só tem flexão e extensão do quadril, né, e flexão plantar e dorsoflexão do tornozelo, assim como no ombro. Na verdade, esses movimentos são o que mais que a gente consegue visualizar melhor. Mas toda hora, a todo momento, o meu pé está fazendo eversão, inversão, adução e abdução para fazer esse contato com a marcha e essa propulsão, tá? Então eles são essenciais. Além de que, toda vez que eu faço um movimento de flexão do quadril, esse quadril ele precisa rodar internamente e aduzir. É o movimento natural dessa articulação. Então ele precisa realizar esses movimentos. E se ao realizar uma flexão eu não tiver uma boa rotação interna, o meu corpo vai acabar compensando e aduzindo um pouco mais. Ou o contrário também. Se eu não tiver uma boa adução, o meu corpo vai querer compensar em uma rotação interna maior. E aí, quando eu rodo mais internamente esse meu quadril, eu mudo a posição do meu pé. E aí eu já tenho um contato com o solo que era para ser e uma inversão, não vai ocorrer numa inversão com uma inversão tão saudável, porque o meu quadril já está rodado internamente. E aí eu começo a impactar no próprio tornozelo, começo a impactar no meu próprio joelho e a impactar no meu quadril, né? E aí imagine isso repetido por várias horas, né? Por vários minutos que os corredores fazem. Isso gera dores, isso gera disfunções, isso gera lesões. Então, se a gente consegue avaliar a biomecânica, se a gente entende como o corpo funciona, a gente consegue ir além e trabalhar nessas disfunções. E aí o que eu queria trazer para vocês é a biomecânica básica da nossa marcha e da nossa corrida, né? A gente tem várias fases na nossa marcha, né? Mas principalmente eu vou dividir aqui a fase de apoio, a de transferência e a de propulsão. A primeira fase, que é a nossa fase de apoio, eu vou fazer até de lado aqui, eu tenho um apoio com um calcanhar mais lateral. Ou seja, quando eu tenho esse apoio, o meu pé está fazendo uma inversão e uma adução, tá? Ao fazer isso, e também estou em dorso, né? Quando eu tenho esse contato, todo o meu corpo está carregando de forma tridimensional. Quando eu faço essa transferência, ele começa a inverter, começa a everter, a fazer uma flexão plantar e uma abdução. Todo esse movimento tridimensional carrega o meu pé para ele descarregar e eu sair na propulsão na flexão plantar do meu antepé. Tá? Então, tudo isso precisa ocorrer de forma natural. E aí a gente está falando um pouco de pé. Mas de joelho, por exemplo, se quando eu tenho um contato, né, o meu joelho
ele vai precisar fazer uma leve flexão, né, para receber e amortecer esse contato, e depois ele vai partindo para uma extensão, que é essa transferência para minha propulsão. Já o meu quadril, ele vai precisar, nesse contato, se vocês perceberem, né, quando eu levanto a perna, eu estou fazendo uma flexão, então nessa flexão ele já roda internamente e faz uma adução. Quando eu estou transferindo, eu tenho já essa adução, ela ainda fica mais proeminente, né? Quando a gente faz esse contato, essa transferência, ó, se vocês perceberem, eu estou aduzindo o meu quadril. É uma adução em uma cadeia fechada. Fazer isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, né? Quando eu estou fazendo essa adução, se o meu corpo não consegue se movimentar bem no plano frontal, fazer a adução, eu vou ter que compensar, vou ter que rodar internamente, ou fazer um pouco mais de flexão, ou talvez fazer um pouco de extensão. E aí, por eu não ter esse movimento natural no plano frontal de adução, né, se eu tiver rotadores externos muito hiperativos, eu não tenho esse movimento de forma adequada e por isso acabo compensando no movimento de rotação interna ou no movimento de mais flexão do quadril. Tá? Então tudo isso precisa ocorrer de forma natural. Se um desses movimentos não ocorre, eu vou ter sobrecarga e posso gerar lesões ou disfunções. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui um pouco de quadril. Quando eu levanto, estou fazendo essa flexão, ela é muito mais no plano sagital. Quando eu faço o contato, estou fazendo a transferência, estou fazendo essa adução, né, do quadril e rotação interna, faço a transferência, ele inverte. Ele agora vai para uma extensão, rotação externa e abdução. Tá? Então, para a gente entender, basicamente, pensando de pé, a nível de quadril. Mas não além disso, a gente também não pode ignorar que, por exemplo, essa musculatura abdominal, quando o meu pé está, o meu quadril é jogado à frente, se vocês perceberem, ele vai se carregar excentricamente. E se essa carga excêntrica não acontecer, eu acabo utilizando alguns extensores ou músculos no plano frontal. Então, por exemplo, é muito comum pessoas que têm muita rigidez abdominal, quando vão correr, não conseguem carregar excentricamente. E por não carregar excentricamente, eles usam muito musculatura do quadrado lombar. É muito comum isso acontecer. Além disso, né, se a gente está falando lá, uma dorsoflexão, né, mobilidade e dorsoflexão dos meus dedos do pé. Se eles não ocorrem, eu não consigo liberar toda essa extensão e carregar para ir para uma propulsão mais eficiente. Então, tudo isso precisa ocorrer, tudo precisa estar trabalhando de forma eficiente. E não só olhar, a gente fica focando só em liberação miofascial, a gente fica focando só em fortalecimento de glúteo médio, porque o glúteo médio precisa estabilizar o joelho. Mas não, a gente precisa encontrar quais são as relações dessas estruturas, né, para que a gente possa abordar cada uma de forma... a gente tem que avaliar o corpo, na verdade, a gente tem que avaliar o corpo de forma global, para depois a gente entender por que aquela estrutura está sendo sobrecarregada, o que está acontecendo com aquela estrutura. Então eu queria trazer um pouco para vocês da biomecânica, para a gente entender como o nosso corpo se movimenta, e a partir disso a gente consegue destrinchar algumas disfunções de forma mais específica. E aí, eu queria também, não só isso, mas trazer para vocês a oportunidade que é trabalhar com essa população, trabalhar com as pessoas, com corredores, né? E não só trabalhar com essa população, você entregar o seu subnicho, mas sim, você também entregar resultado. Gente, resultado é o que você vai conseguir mostrar para as pessoas, é o que vai diferenciar você no mercado. Ninguém vai dizer, que eu vou para aquele cara ali, eu vou para aquele profissional, porque ele é muito inteligente, ele passa muita segurança para mim. E aí umas 3 pessoas vão ao lado dele e vão dizer, eu já fui para ele fala muito bonito, ele até cobra caro, a clínica dele é muito bonita, mas eu não melhorei não, eu não tive resultado. Então,
Para você ter resultado, você precisa ter um entendimento diferente do corpo humano. Você precisa ter um entendimento global. Né? Quando alguém chegar para você com uma canelite, não é só tratar a canelite, passar a liberação miofascial, aplicar ventosa e aplicar agulhamento seco. Né? Ou, se alguém chega com uma dor no quadril para você, você vai dizer, a gente precisa fortalecer esse quadril, vamos trabalhar glúteo médio. É entender de fato o corpo de forma tridimensional. Né? E aí, muitas vezes, por exemplo, até ele precisa de um glúteo médio mais ativado, ele está precisando de uma ativação do glúteo médio, mas o glúteo médio na corrida, ele não trabalha conscientemente. A estabilização dele é muito mais de uma função excêntrica do que concêntrica. E se você não dá ênfase, se você não trabalha essa função excêntrica, você não vai ter resultado. Você não vai ensinar o corpo ou entregar ao seu paciente, ao seu aluno, o que ele precisa. Então, antes de tudo, entregue resultado. Tenha um entendimento, um conhecimento diferenciado, tá? E aí, quando você começa a entregar o resultado para um corredor, você começa a abrir portas para um grande grupo, né? Porque uma pessoa que sente dor, né, que está correndo, imagina a transformação que você vai causar naquele seu aluno, né? Ele gosta muito de correr, ele corre 5, 10 quilômetros, ou às vezes 30 quilômetros, 20 quilômetros por semana. E aí, ele tem uma dor que está limitando ele, que ele não consegue ou correr o quanto ele queria, ou correr na intensidade que ele queria. E ele vai para você com 1, 2, 3 sessões, você consegue resolver isso, você consegue devolver isso. Olha a transformação que você causa nesse aluno. Olha o quanto de importância você vai ter na vida desse aluno. E aí, quando você gera isso, e os amigos deles que também corriam ao lado dele, e estavam sabendo que ele não estava conseguindo correr porque ele estava com uma dor, ele não estava conseguindo correr porque ele estava com uma disfunção, e você causa esse resultado nele, as pessoas, ele não precisa nem te indicar, as pessoas, quem foi aquele profissional que te reabilitou? Quem foi aquele profissional que melhorou a tua canelite? Quem foi aquele profissional que melhorou a dor no teu quadril, que fez aquele fortalecimento, que fez aqueles exercícios e você melhorou? E aí, você vai criando uma rede, né? Uma rede de indicações. E a própria pessoa que te indicou vai dizer, ele de fato ele traz resultado. Pode ir para ele que ele vai te trazer resultado. Então, talvez você subnichar, ser o especialista, ser o personal que reabilita corredores, que previne lesões de corredores. Isso é uma grande oportunidade para você, né? E aí, quanto mais você subnicha seu público, você tem mais oportunidade de se tornar referência. E como é que eu posso me tornar referência? E eu posso trazer algumas dicas para vocês, né? Quando os seus resultados começarem a acontecer, você vai precisar de uma estratégia, né? E por muito tempo eu cometi esse erro de não gerar algumas estratégias. Eu vejo muitos personagens, muitos profissionais cometendo esse erro. Então, por exemplo, eu tinha um aluno, né? E esse aluno, ele iniciou um trabalho comigo de reabilitação. E nesse trabalho de reabilitação que ele iniciou comigo, ele tinha uma dor no ombro de muitos anos. E eu, reabilitando ele vendo melhor. E ele não associava os resultados que ele estava tendo ao meu trabalho, né? Ele disse, eu tenho melhorado, eu tenho dormido melhor. E ele encontrava outros fatores que não o meu trabalho. E aí eu fui e comecei a trazer métricas para ele. Vamos lá, levanta o braço, e comecei a anotar o quanto ele sentia de dor para realizar movimentos que ele não conseguia realizar ainda com exercício, e fui anotando, tirando foto e gravando vídeo. E aí foi quando, depois de algumas semanas reabilitando comigo, e eu mostrei para ele, isso aqui, quando a gente fazia esse movimento, você tinha dor 7, né? Eu usava muito a Eva, você tinha dor 7 e agora a dor tá 2, a dor tá 1, ou aquela dor melhorou, né? E aí eu comecei a pegar, a usar estratégias, né, de medições, meio que medições simples com ele, e com essas medições eu comecei a mostrar para ele que o trabalho que ele estava, o resultado que ele estava tendo era mediante ao meu trabalho, não era aleatório, ele não estava construindo aquele trabalho porque ele estava simplesmente trabalhando menos, ou foi sorte da vida. Então, isso é muito importante, muitos profissionais deixam isso passar. Anotem, façam anotações, tirem fotos para você ter uma métrica do seu resultado. Então, o que não pode ser medido
não pode ser mostrado, né? Se eu não tenho medição daquilo, eu não vou conseguir mostrar o resultado daquele trabalho. Então, isso é muito importante. Utilize a EVA, utilize fotos, utilize testes simples que você possa mostrar para ele, testes rápidos de repetições, né? Testes que você consiga mostrar para ele como como o seu resultado gerou trabalho. E além disso, né, isso tem acontecido muito comigo. Os corredores, eles são um público muito fiel. Eles gostam de corrida, eles vão correr, faça chuva ou faça sol, né? Eles vão estar ali, vão querer correr sempre, toda hora. E se tem alguma coisa que incomoda ele, que diminui o resultado dele, que faz com que ele não consiga correr o que ele deveria estar correndo, ou muitas vezes se ele vê algum parceiro dele de corrida evoluindo e ele não consegue evoluir por causa daquela dor, ele vai ter o seu trabalho como essencial. Ele vai querer o seu resultado. Então, tenha um entendimento, um conhecimento diferente do corpo humano. Entregue resultado. Grave, filme, tire foto do que ele... de como ele está, como ele chegou e de como ele vai ficar depois do seu trabalho, né? Peça para qual o movimento que você sente dor e deixe ele realizar a dor. Ou tenha métricas, por exemplo, eu sinto dor toda vez que eu estou nos 2 km. Anota isso. Quando ele está com o seu trabalho, diz, eu sinto dor, mas agora eu sinto dor nos 5 km. Isso é uma evolução. E muitas vezes o aluno só tem na cabeça que sente dor. Estou correndo e ainda sinto dor. Mas você sente dor com quantos quilômetros? Com 5. Já saiu de 2 para 5. Você mais que dobrou. 3 vezes mais resultado. Então, tenham isso em mente, né? Anotem os resultados. Tenham isso registrado e mostre para os seus pacientes que você é a origem daquele resultado. Quando ele vê resultado no seu trabalho, quando ele atribui o seu resultado a você, você vai começar a se tornar referência no que faz. Você vai começar a se tornar o cara conhecido pelo que faz. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Utilizem, subnichem o máximo possível no que vocês querem ser referência. É muito mais fácil você ser reconhecido como o melhor personal ou, por exemplo, o melhor personal que reabilita. Aquele é o melhor personal que reabilita. Ou é muito mais fácil, é muito mais forte você ser o personal que reabilita corredores. Então, pensem nisso. É uma baita oportunidade de trabalhar com corredores. Tenham conhecimento, investigue a marcha, tenham um entendimento tridimensional do corpo humano, que vocês vão ser diferentes. Um abraço para todos, uma boa noite. A gente se encontra mais na frente. A live vai ficar salva aqui para vocês. Tchau!